Burnout, quando a maternidade, né, e a paternidade toma dimensões que são dimensões, sobre-humana, eu diria, dimensões que podem beirar ao patológico, que sim, o burnout, na penúltima revisão, né, do CID, da Classificação Internacional das Doenças, o burnout, ele não era considerado uma patologia, né? Já numa revisão em 2018 do CID-11, o burnout já entra numa condição, sim, né, de um estresse, de um esforço, como uma questão ocupacional, né? Como, vamos colocar assim, uma patologia ocupacional. Então, a gente pode aqui classificar, né, indo para essa coisa da classificação, para a gente poder se situar dentro de alguma estrutura que nos dê um norte para fazer um cuidado, para pensar alguma coisa. Óbvio que numa situação onde você tem um mínimo de consciência sobre si, ou numa situação onde você tem um mínimo de noção, né, da gravidade do que é patológico, no sentido do que passou do limite, do que está indo além, né, numa condição ocupacional, você consegue de alguma maneira saber que o caminho não está muito lá aquelas coisas, que o caminho não está correto, que algo ali tem que ser feito. O burnout, quando a gente pensa na questão da maternagem e da paternagem, acontece principalmente naqueles pais ou mesmo naquelas pessoas que têm um processo de autocobrança e tem uma coisa de tentar fazer o seu melhor e de tentar fazer aquilo que pode e aquilo que não pode, e acaba assumindo responsabilidades e absorvendo responsabilidades além do que o psicológico consegue dar conta. E isso faz com que esse sujeito ou esse casal tenha uma sensação, né, de estar ali no processo ocupacional além dos limites. E esse processo ocupacional além dos limites pode sim acabar acarretando em processos de depressão, pode sim acabar acarretando em dificuldade de manejar as próprias funções. Porque no final, quando você está querendo ser a Mulher Maravilha, o super-homem de uma situação, você acaba assumindo coisas que você não vai conseguir porque é humanamente impossível. E aí você começa num processo de autocobrança a querer dar conta de tudo, e no final esse dar conta de tudo acaba roubando a cena psicológica do que é considerado saudável até para um processo de recuperação que é necessário quando a gente, né, tá ali na lida, uma necessidade de você descansar. E essa necessidade de descansar, quando ela não segue ali realmente uma regra, né, de você por horário, de você ter disciplina com o seu sono, com o que você come, com relaxamento, com banho, autocuidados, né? E esses autocuidados acabam sendo, vamos colocar bem assim, às vezes acaba sendo autocuidados não só no sentido de banho, no sentido, às vezes tem gente que chega nessa gravidade, mas autocuidado no sentido que às vezes você coloca pro bebê, para essa nova situação, toda a sua atenção, e aí você fica descabelado, descabelada, às vezes não prioriza coisas que eram importantes para a manutenção da sua autoestima, como por exemplo, né, você arrumar o cabelo, ir de vez em quando numa manicure, a pessoa no barbeiro, conseguir delegar funções, né? Porque às vezes delegar função não é uma coisa saudável para que você respire, né? Para que você consiga ir no banheiro, seus lagos, seus minutinhos e relaxar. Consiga fazer as suas necessidades fisiológicas sem estar com a antena ligada com o ruidinho do leãozinho que pode estar dando no momento que é para aquele momento ser seu, aquele momento ser o seu descanso, aquele momento ser
o seu momento, o momento que você está comendo, o bebê chora, principalmente na hora que a mãe vai comer e a mamãe faz processo de amamentação, o bebê parece que sente que a mãe vai comer num processo quase que transferencial, como se eles ainda estivessem fundidos pelo cordão umbilical. E aí, na hora que a mãe vai comer, o bebê chora. Ao invés da mãe, né, delegar ou pedir para uma ajudante, se tiver uma babá, se tiver a sorte de ter uma babá, ou para alguém da família, ou para alguém segurar um bebê e a pessoa comer tranquilamente, até o ato de comer pode ser invadido pela cena do ruidinho do leãozinho e essa mãe super leoa, não no sentido de super mami, né, de quase uma Mulher Maravilha, toma a cena e até na hora de comer o bebê tá ali degustando praticamente enquanto a mãe tá comendo, ela naquela vai amamentando e vai comendo, e aí ocorrem esses processos quase que fusionais, e que nesse caso, quando você tem aqui uma predisposição para ser a supermãe, né, para ser essa Mulher Maravilha, aí você tem que tomar um certo cuidado, porque é aqui que começa essa coisa meio que fusional. É aqui que há uma necessidade daquele nome do pai, da intervenção acontecer. É um momento que a mãe vai almoçar, um momento que o pai vai almoçar, é a troca de funções, né? Se tiver a sorte de ter o pai por perto, se tiver a sorte de ter alguém ajudando nesse processo de maternagem, aí aqui sim é um momento de a mãe comer, o pai comer, no banheiro ser tipo um momento de dar uma aliviada, de um relaxamento, do banho ser um banho relaxante, quando vão dormir, que o momento do sono, que o sono tenha, que mesmo que tenha ali alguns cortes, que vai ter uma necessidade, que tem uma necessidade que só a mãe ou só o pai pode fazer, mas que aqui haja um equilíbrio na divisão de funções. E esse equilíbrio na divisão de funções vai devolver, sim, para esse meio aqui da maternagem, algo que vai tirar essa coisa que depois, que se não for aqui logo no início, as intervenções sendo feitas, né, de você conseguir fazer a delegar, de você conseguir depois pôr no sei lá, no daycare, se você conseguir fazer essa coisa de dividir funções, vocês no final acabam absorvendo o processo de maternagem e paternagem como algo, né, como se praticamente fosse a extensão do seu próprio ego. E essa extensão do próprio ego no outro que está em desenvolvimento é complicado, porque aquele outro tem demandas completamente diferentes da sua. E as suas demandas versus as demandas dele tem que ter um equilíbrio. É óbvio que a sua majestade, o bebê, precisa de todos os cuidados, que são cuidados necessários. Por quê? Porque é um ser que ele é emocionalmente, psicologicamente e fisiologicamente dependente. Só que você é um ser humano também, e por ser um ser humano, você tem que entender que você está dentro de uma dimensão humana de existência. E essa dimensão humana de existência pede sim as prerrogativas que vão te trazer uma salutogenia. Se você não for uma pessoa saudável do ponto de vista fisiológico, adaptativo e psicológico, espiritual e emocional, você vai prestar um cuidado para aquele ser que tem uma alta demanda das necessidades deles versus a sua, que pode sim passar por um processo de contratransferência, que não vai ser uma contratransferência tão positiva. E essa contratransferência que você vai dar ali, seja no processo de imago, da maternagem, dos cuidados, no caso do pai, desse nome do pai, que já tem que começar ali, justo no processo de interdição dessa mãe, para que essa mãe seja a mãe suficientemente boa. Essa mãe suficientemente boa é a mãe que consegue ser ela, né? Que consegue, a partir daquilo que é natural dela, ofertar para o ser em desenvolvimento o que ela tem de melhor, é o suficientemente bom, que ela pode ofertar
cobrindo as necessidades desse bebê, mas que não descubra a dela ou a deles, né, que faz função de maternagem e paternagem, que essa função, na verdade, que é muito, parece uma coisa fácil, romântica, é uma coisa ao Disney, né, para quando você vê de fora, dentro tem uma realidade, uma dimensão que absorve muito energia conática desse casal, que absorve muito energia conática dessa mãe, principalmente se essa mãe não tem nem uma noção, nem buscou através de um conhecimento o que é aquilo, né? Não conseguiu se aprofundar, não conseguiu fazer, por exemplo, um pré-natal, onde um pré-natal ali tem toda uma questão, né, de desmistificar algumas fantasias e trazer a mulher um pouco para essa realidade. Acho que o pré-natal, quando ele é muito bem feito, ele é muito bem questionado com seu obstetra, ou mesmo com uma equipe multidisciplinar que às vezes, por exemplo, num postinho de saúde oferece, ou mesmo num convênio, quando você busca, né, essa coisa de se preparar para o nascimento, ali há todo um exercício, né, um exercício de QG, um exercício de preparo para o parto, há todo um exercício de uma fala que às vezes tem outras mães ali no processo de vivência, que traz as suas realidades para que essa mãe, essa nova mãe, essa primigesta, possa entrar em contato com aquilo, para que depois, né, no pós-parto, ela possa vivenciar algumas situações que ela já ali de alguma maneira, exceto, né, quando a mãe já, sei lá, teve vários irmãos e aí passou pelas tretas mesmo reais da própria mãe. Existe uma condição aqui, né, quando você já teve irmãos pequenos que você teve que ajudar, ou primos, ou não importa, quando você já teve essa função anteriormente, aí fica muito mais fácil, mas quando você passa por uma função que é uma função nova e essa função vai te demandar, e mesmo pessoas que já, até mães que são mães de segunda, terceira viagem, cada parto é um parto, cada situação é uma situação. Óbvio que a segunda situação é muito mais fácil que a primeira. A primeira é um novo contato, a primeira você está no processo de experimentação de si. É um processo que está em experimentação dessa nova realidade com o pai, essa nova realidade com a mãe numa condição diferente de antes era só mulher, agora passa a ser mãe, é uma condição diferenciada em relação a si mesma, uma condição diferenciada em relação à demanda da necessidade humana básica que o outro demanda, esse bebê demanda, só que aqui há sim a coisa mais importante, que é perceber, né, quando você, o seu corpo ele te fala, né, o corpo ele dá todos os sinais de que você pode cair num processo, por exemplo, uma depressão pós-parto, num processo que você pode entrar num processo de ansiedade. Essa ansiedade, né, o que é que a gente mais teme do burnout, é justamente isso. Ele entra como uma condição ocupacional de um exagero ali de uma função, mas esse exagero dessa função, ele tem como consequência uma ansiedade ou um quadro depressivo, quando ele, no fundo, não é, ele é quase que, vamos colocar assim, negado, né? Quando as pessoas vêm e falam, ai, tá exagerando, ai, tá pedindo ajuda, ou quando a própria pessoa acha que ela não precisa de ajuda, porque precisar de ajuda é assumir que não consegue dar conta daquilo. E aí você entra nesse processo de autocobrança, esse processo de autocobrança quase que num alter ego chicoteador, começa a te colocar ali como, opa, peraí, por que você não tá dando conta disso? Se esse era o seu desejo, por que você não tá dando conta disso? Se isso era que você sempre sonhou, por que você não tá dando conta disso se você foi preparada para isso, ou você foi preparado para isso? Mas existe aqui uma questão ocupacional, e essa questão ocupacional que é a questão fundamental para se ter um equilíbrio, quando essa ocupação desta função transpassa, né, overwhelm da própria condição que o ser humano tem de potência de fazer alguma coisa. Então essa potência, esse poder, né, conático
que a gente tem, que a gente desempenha em relação a gente mesmo, em relação ao cuidado com o outro, também tem que ser assistido, também tem que ser delegado em alguns momentos e também tem que ter aqui uma retaguarda de apoio. Essa retaguarda de apoio faz toda a diferença para que a pessoa recupere o fôlego, né? Recupere o apetite e através desse apetite, desse fôlego, recupere essa potência, né, de existir naquela função e essa potência de existir como ser desejante, porque no fundo o próprio desejo ele acaba se chocando com aquilo que você tem que fazer, e aí aquilo que você tem que fazer toma cena daquilo que você e daquele princípio básico da sua própria sobrevivência, daquilo que te mantém como ser que você é. No fundo, você busca, na verdade, um equilíbrio. Quando você entra num processo de burnout, há uma necessidade, sim, de você entender que você está classificado aqui. CID-11, você já tem uma questão ocupacional. Se você não levar isso em consideração, essa questão ocupacional pode levar a um quadro de ansiedade extrema ou processos de depressão. Então, não é brincadeira. Você que está sobrecarregado, você que está sobrecarregada, peça ajuda. Peça ajuda para amigos, para parentes. Se não tiver, delega para a função onde você, de alguma maneira, tira algum recurso de algum lugar, paga, mas tenha, sim, esse respirar profundo de recuperação e de busca de si mesmo, porque isso é fundamental. O que você vai dar para a sua criança como manifestação mesmo depois de um conhecimento que vai ficar no processo dele ali de neuroidentificação? Você precisa estar dando um equilíbrio, porque se você fica naquela posição de super mami ou de super pai e acaba absorvendo muito, você vai acabar sempre mostrando no processo educacional um estresse, uma ansiedade, às vezes até um quadro depressivo, devido sim a você estar esgotado, de você estar assim para lá de Bagdá. Então, é muito mais saudável para o desenvolvimento, para o psiquismo das nossas crianças e para a recuperação do nosso, que a gente saiba delegar funções, que a gente saiba também se presentear com ócio, que é um ócio recuperador, que é um ócio que faz com que você recarregue a bateria, porque exatamente esse burnout, se você não recarregar a bateria, essa bateria vai acabar e aí out total. Então, busque dentro de você a força, né, que te move, e às vezes essa força que te move não é o movimento, né? Porque em movimento você já tá fazendo alguma coisa, você já tá fazendo até demais. De repente agora é hora de tentar entender que no caminho, às vezes, a gente precisa de uma carona. No caminho, às vezes, a gente precisa dessa ajuda. E essa ajuda, no final, vai ser extremamente benéfico, tanto para a gente, mas principalmente para os nossos filhos. Porque as crianças acabam percebendo, né, essa ansiedade dos pais, acabam percebendo às vezes uma persecutoriedade, às vezes até um quadro depressivo de tanto esforço, e às vezes há uma necessidade de dar uma desfreada, né, dá uma necessidade de entrar num ócio produtivo, há uma necessidade de você aceitar ajuda. Basta, aceitou ajuda, a coisa fica muito mais leve, fica muito mais bonita, nada romantizada, mas sim vivendo uma realidade que é muito mais em contato com a realidade do que, às vezes, aquilo que a gente cria como fetiche, né, da maternidade e da paternidade. Bem, é o que eu tenho aí para vocês. Se fez sentido, deixe seu like aí, não seja ocioso nesse sentido. Dr. Smith, recepção. Dr. Smith, recepção. Qual o problema? O Sr. Jones tem veias de viciado e precisa de antibióticos. Não sei se tenta um acesso pelo tórax. Ué, faz isso. Mas não sabe como. Eu nunca fiz isso. Já sabe o que tem que fazer.
posso chamar outra pessoa, não? É a residente de plantão. Tá bem. Tá bem, eu vou lá acordar ela. Doutora Bailey, desculpa incomodar, Cai mas... fora. É o Sr. Jones. Tá morrendo? Não. Então para de falar comigo. O que foi, hein? Da próxima vez que me acordar, acho bom ele estar tão perto da morte que já tem uma etiqueta nos pés.